boa noite, queridos amigos, boa noite, internautas. Hoje, no dia 17 de maio, nós vamos terminar a segunda parte do capítulo 6 do Obreiros, dentro da noite, né? E é um momento bastante feliz, que é um momento de resgate de uma alma, de uma libertação de uma alma, e que nós começamos na semana passada, realizando essa expedição, que saiu da Casa de Transição de Fabiano, coordenada pela nossa irmã Zenóbia, juntamente com 20 pessoas que ela chamou para ajudar a equipe, né, para poder dar sustentação, para que eles pudessem realizar essa intermediação com esse irmão. Então eram 17 homens e 3 mulheres, além da equipe de André Luiz, né, o nosso assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a irmã Luciana, o André Luiz e a irmã Zenóbia. Então, no total, são 25 pessoas participando dessa caravana. E nós estamos num momento que eles já estavam nas regiões abismais. Nós vimos todo o percurso, todos aqueles espíritos com quem eles se encontraram. Nós vimos a importância do nosso pensamento em projetar a nossa casa mental, em projetar aquilo onde nós nos colocamos, inclusive e principalmente quando estamos desencarnados. Nós podemos viver o inferno, uma vez que os nossos pensamentos assim se construam dentro deste inferno, sendo que é muito mais difícil, como nós vimos, porque a gente fica muito mais no estado anestesiado, uma vez desencarnado, do que ainda no plano material, né? E a responsabilidade que nós temos e a força de vontade com que nós temos que começar a trabalhar com o nosso pensamento todos os dias, para que isso possa nos dar melhores condições, né, no nosso desencarne, seja o momento que for. Então aqui nós estamos nas regiões abismais, prosseguindo a marcha, né, penetramos nessa região. Ela mesma coloca que no meio daquela região de charco, onde a gente viu que as pessoas ficavam atoladas, né, nós temos uma região que eles chamam de um oásis, ou seja, em todas as regiões existem determinados campos onde os trabalhadores vão dar uma parada para poder conversar, para poder ter ideias. Então sempre o plano espiritual vai estar oferecendo esses pousos para que possa haver uma ideia daquilo que eles estão fazendo e para que eles possam serem orientados, né? E ela pede que aqueles 20 irmãos, né, fiquem tomando conta do local e só vão se dirigir até esse irmão, né, que é amigo de Zenóbia, inclusive, os 5 companheiros. E o que ela fala, Zenóbia? Olha que interessante. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiram voluntariamente. Isso vale para nós no plano desencarnado como no plano encarnado. Por isso que o orar e vigiar é algo que a gente tem que fazer, às vezes 24 horas por dia, principalmente nós, né, aqueles que são médiuns ostensivos ou mesmo não. Nós recebemos uma influenciação direta do plano encarnado como do plano desencarnado. E tanto que nós temos falado, né, principalmente o Dr. Albert, para que nós nos liguemos às correntes, principalmente quando nós deitamos e acordarmos pela manhã. Que nós imaginemos todos os dias pequenos fios dourados que nos liguem a essas correntes e que dia para dia esses fios vão ficando de um dourado mais brilhante, mais forte e com um emaranhado maior, para que toda esta corrente do bem, seja dos próprios irmãos encarnados e dos desencarnados, possa de alguma maneira nos imunizar a essas situações em que somos acometidos por situações bastante desgastantes, né? E é imprescindível, mas veja que interessante, né? Que a Casa de Fabiano, ela traz ajuda a esses irmãos. Eles não deixam de ser ajudados, né? Só que, apesar de libertá-los periodicamente, é como se fosse um vício, né? Apesar de você ir lá, tirar o indivíduo do vício, o indivíduo volta para o vício, né? É como se fôssemos hoje a Cracolândia e
terminássemos com a Cracolândia, muitos dos irmãos voltariam espontaneamente para a Cracolândia. Mas, de qualquer maneira, de tempos em tempos, eles são chamados até a não ter, porque não são espíritos propriamente do mal, né, das trevas, não são espíritos que têm intenções ruins, mas são espíritos que vivem ali e ficam sujeitos, né, a joguetes de outros espíritos que realmente querem ver o mal seguir adiante. E eles são, inclusive, escravizados, né, por essas entidades menos felizes, né, que a gente poderia dizer que são das trevas. E fogem, mesmo assim, da influenciação da casa de Fabiano, né, e voltam novamente para aquela região. E é imprescindível, na verdade, que o sofrimento, porque a gente olha e fala, meu Deus, é tanto sofrimento, para que tanto sofrimento? Para quê? Para que a vontade do indivíduo se solidifique. Então, muitas vezes, é preciso realmente passar por essas situações muito ruins, para que essa vontade se solidifique, para que no futuro esses espíritos tenham mais condições de lutar contra aquilo, né, que eles venham a expiar no futuro. Através do sofrimento é que a pessoa muda, então, né? Nem sempre existe também. Dizem que a gente muda por dois fatores, né? Pelo amor e pela dor, né? Nesse caso, eles são amados, né? Eles têm recebimento de amor pela casa de Fabiano e, de qualquer maneira, eles não aceitam e voltam para a mesma situação. E aí, o que Deus pode fazer? A gente tem que aceitar o livre-arbítrio do irmão, até o momento que ele vai sofrer a tal altura que ele, ao menos, precisa se modificar, ou aceitar, ou se resignar diante daquela situação. E é isso que a gente vai ver hoje, né? E aí ela de uma forma muito humilde, né, o que é bastante também interessante, a gente vê sempre nos livros de André Luiz, os mentores, né, é uma senhora que tem um cargo de uma hierarquia, ela se coloca de uma forma muito humilde, dizendo que ela precisa muito da ajuda desse grupo, né, que ela sozinha não daria conta, né. E ela fala que ela já foi, inclusive, muito ligada a ele, tentou durante mais de 40 anos ajudar esse irmão, mas pela própria fragilidade dela, ela não conseguiu dar continuidade a essa ajuda. Então agora ela se viu em condições de trazer algum auxílio para esse irmão. E ela fala muito sobre essas questões do padrão vibratório inferior, né, que a gente já viu e continua vindo, né? E que, de alguma maneira, ele está sendo conectado pela casa de Fabiano, tem alguns irmãos junto com ele já há algum tempo, para que ele vá recebendo pequenos chamamentos, né, para que ele possa refletir sobre a situação dele, até a chegada do grupo, né. E o amigo é o padre Domênico, e ela fala que ele realmente era um padre, né, ele aproveitou-se o quê? Da igreja, das casas sagradas, não pelo Espírito do Cristo, mas talvez por questões financeiras, por questões, né, de envolvimento de espíritos, né, e apesar de todas as advertências, ele não se modificou, né, desprezou qualquer tipo de assistência e apesar da ajuda dela, ele não aceitou e ela sente essa sensação de que o abandonou, mas na época ela realmente não tinha condições de ajudá-lo, né. E ela fala muito que esse padre, né, esse padrão vibratório inferior, apesar de desencarnado há muito tempo, ele permanecia insensível às exortações de amor e paz, conservando-se em uma posição psíquica totalmente negativa, refratário a tudo que se fizesse em prol dele. E aí nós vamos ver uma questão que o André Luiz coloca, né, e o livro, que é a autoobsessão, né, e ela fala o seguinte, ele tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas inferiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame. Ou seja, se ele parasse, refletisse, né, por que estou nessa situação, olhasse um pouco para si mesmo, né, ele poderia ter uma facilidade nessa situação e ter algum repouso espiritual, né?
além desse alívio, que ele é sumamente indispensável, ele teria que o quê? Regressar o mais rápido possível à crosta planetária, a fim de ter uma prova expiatória. Vocês vejam que ele nem está tendo uma programação do reencarne, né? Ele é uma entidade que ele tem que sair diretamente de uma zona umbralina e reencarnar. Ele não vai passar por uma... Ele não tem condições psíquicas, nem de adiantamento, vamos dizer... ele teria só que ser tocado, porque ele imediatamente tem que ser colocado ao reencarne. Interessante isso, né? Ele não vai ter, na verdade, uma programação aí. Existia uma programação que a gente vai ver mais pra frente, que ele vai reencarnar com uma senhora, que é a senhora Ernestina, que foi mãe dele numa vida passada. Então, havia já essa possibilidade de que ele reencarnasse por Ernestina. Mas não existe um padrão aí, como muitas vezes nós podemos participar do nosso planejamento reencarnatório. Ele não teria muitas escolhas. Ele vai ser enviado para a reencarnação e para espiar aquilo que há necessidade de ser espiado. A situação mental dele é tão ruim, né, que ele precisa, né, ele não consegue, né, eles têm uma dificuldade de ter essa ação intercessória. E ele precisa realmente reencarnar. E por que isso? Porque ele tem vícios mentais cristalizados, hábitos mentais negativos, né? Ele precisa reajustar perante a lei de ação e reação, aqueles que ele prejudicou contra a lei, né? Na verdade, não é diretamente com essas pessoas, mas sim da mesma forma com que ele fez com outras, né? E alguns têm consciência culpada, o que não me parece ser o caso do Domênico aqui, se alguém acha discordar, mas em nenhum momento na história a gente vê aí uma autoculpa ou uma auto-obsessão no sentido de culpa. Parece que ele está mais inconformado com a situação dele, com raiva da situação dele, do que propriamente com a sensação de culpa. E ainda ela continua falando: amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me ao pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como um filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. A própria mãe foi vítima dele, né? Ou seja, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. E ela vai recebê-lo como filho, né? Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Ou seja, se ele reencarnar da forma que ele está, ele pode inclusive matar a mãe. Né? Então é necessária essa intervenção para que ele ao menos aceite a situação que ele está. Não que ele se arrependa do que ele fez ou nada, que ele aceite, ele se resigne com essa situação dolorosa, né? E diga: não, aconteceu porque aconteceu, e eu, apesar de tudo que aconteceu, eu vou aceitar de alguma maneira o que está acontecendo comigo, para que ele possa ser recolhido e levado até sua mãe, e ele possibilite assim a reencarnação dele, né? Vejam como é complexo, difícil, e como depende da situação de vários espíritos que estão ali ajudando, principalmente o plano superior, nesse processo de reencarne. Alguém quer fazer algum comentário? E aí nós temos aqui Allan Kardec, né, que o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício, ou então ele pode prolongá-lo indefinidamente. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. E aí, o que nós vemos aqui no caso de Domênico, né? A chamada fixação mental, chamada de influência do espírito sobre si mesmo, provocando uma auto-obsessão. Não há um perseguidor, né? Ele não tem, na verdade ele tem muitos, né? Mas ele nem está sendo... esses espíritos todos que eles prejudicou ainda nem chegaram perto dele, né? Porque a sensação que dá é que ele é um espírito, vamos dizer, tão ignorante que nem isso ele se deixa chegar, porque ele não tem remorso, ele não tem arrependimento.
Os obsessores que vêm até nós, de alguma maneira, a gente se arrependeu, né? E eles nos provocam e nos maltratam ou nos acostam com suas solicitações, uma vez que a gente teve o arrependimento e é prejudicado. Ele não chega nesse ponto, né? Então ele é o único obsessor de si mesmo, né? E o obsediado. Circuito fechado, né? É um circuito fechado, como está falando o Hugo aqui. Não quero falar isso, não era que Pode falar. Não é só isso, que é o Fica à circuito vontade. fechado. O circuito favor. quando eu achei interessante. Então, empresta. Achei tão interessante o que você falou. Achei tão bacana o que você falou, porque a gente, neste plano, a gente faz isso mesmo. A gente se fecha, né? Só falta, né, se armar, assim, abrir os braços. Mas acho eu não que é quero, isso mesmo. eu não Não quero entra, não ouvir, sai. eu não sei, porque na hora que baixar o remorso, opa, peraí, eu errei. Aí na hora que errei, é o que você falou, aí vem o vou ter que ir lá, vou ter que pedir desculpa, vou ter que pedir como desculpa. é que eu vou fazer para remendar isso daí? Não vou, porque eu tenho razão sempre. Sempre. Então, o auto-perdão seria o ideal nesse caso? Seria. Eu acho que ele nem tem, ele não tem consciência, ele não tem noção noção da situação dele. Ele tem raiva. Ele tem raiva por estar naquela região e ele não está sendo, assim, ele, na opinião dele, pelo que eu entendi, ele deveria estar numa situação muito boa. Ele foi um padre muito bom, ele foi uma pessoa muito importante na igreja. Né? Ele tem revolta, porque ele está lá no meio das trevas, sabe lá de que maneira, sofrendo. Mas em nenhum momento ele se arrepende, porque nem tem consciência do que ele fez. O que a Zenobi espera dele é que ele aceite aquela situação, só isso. Não tenha raiva nem revolta. Diminua a revolta dele, para que ele possa ter alguma luz no sentido de consciência. Mas ele não tem consciência dos erros dele. Não existe perturbação de culpa. Não se sente culpa nele, né? É como o Hugo falou, ele acha que ele tem razão. Então, quando a gente tem razão, nada chega perto. Eu fiz tudo certo, né? Mas, geralmente os padres estudam muito, principalmente as Acham que religiões. são muito conhecedores, têm um grande conhecimento da teologia, mas o senhor fala muito, né? O que adianta eu conhecer tanto e não pôr em prática, né? É inacreditável, isso é um padre. Foi uma surpresa para ele, né? Me acho. Tem muito. Talvez isso fosse um comportamento muito comum nessa época, né? Porque a igreja era detentora de todo o conhecimento, as pessoas não sabiam ler. Nós sabemos que houve a dissidência de Lutero porque as pessoas não sabiam ler e elas compravam aquilo que a igreja mandava comprar, o terreno no reino dos céus. O primeiro que escreveu e traduziu o Testamento para a língua germânica foi Lutero, então, porque realmente quem sabe a história dele entende o porquê da cisão que ele teve com a Igreja Católica. E a partir do momento que os indivíduos começaram a ter um pouco mais de conhecimento, começaram a questionar. Eles não eram questionados, eles vivenciavam aquela situação, achavam que eles tinham uma ligação total com Deus. Eles e Deus eram a mesma coisa, né? E eles não viam cabimento. Como assim? Agora eu vou para um lugar que não é o céu? Como padre, né? Não é? Bom, Sou um padre tão renomado, de Se tantos ele está conhecimentos. completamente decepcionado, Sem ele dúvida. está Com a naquilo que igreja, ele porque, apresentava poxa na vida, eu igreja. fiz tanta coisa para a igreja, olha o que a igreja está me fazendo. Me mandaram para o inferno, né? Mas ele não é, mas dentro da consciência que ele tem, que é nenhuma, né? Ele está certo. E aí, vamos lá. Eu queria perguntar para vocês e acabei passando. Vocês lembram que a gente estudou esse tipo de mecanismo de fixação mental em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mente? Que é o mecanismo repetitivo. Todo mundo lembra? Do monodeísmo. Então eu trouxe um pouquinho só para a gente relembrar. O que seria então o monodeísmo? O indivíduo só escuta exatamente vozes acusadoras, que não é o caso dele, mas que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis. Então pode acontecer também, né? E essas vozes podem não vir de fora, né? Podem vir de dentro dele mesmo. E sem a possibilidade de ouvir qualquer outro valor sônico, né? Ele poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram a padecimentos morais. Também não é o caso dele, mas pode acontecer. Esquecerá até os fatos que dizem respeito à sua personalidade,
Nesse esquecimento reside a explicação porque é tão difícil o contato com essas criaturas nas comunicações mediúnicas. Apresentam-se fixadas em monodeísmo, que é a ideia fixa, estando seu pensamento contínuo em circuito viciado de si mesmo, que é o sistema fechado. Né? Os seus pensamentos alterados atuam materializando pesadelos fantásticos. Olha o momento do umbral, né? São as criações mentais do próprio indivíduo, né? De acordo com as lembranças que ele traz dentro dele mesmo. Os pensamentos são constituídos por imagens, que ficam a se repetindo num fluxo constante. As imagens são formadas pelas partículas vivas de matéria mental. Esses pesadelos são meras criações abstratas, justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que, congregando criações de mesmo teor de outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia, por tempo justo, as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesmas. Agora, você me fez lembrar, estou lembrando, você começou a falar, comecei a pensar se o suicida não destrói a personalidade antes de se suicidar. Aí fiquei com uma dúvida aqui e tal, aí comecei a lembrar do Memórias de um Suicida. Quando ele vai descrever o estado que ele está, ele lembra do momento. E a cena se repete, do momento que ele atenta contra a própria vida o tempo inteiro. Então, ó, você precisa destruir a sua personalidade, ela fica tão exacerbada, mas somente em determinadas, explica o suicídio, para determinados objetivos, coisas fixas, etc. A pessoa vai se fechando, e aí vem cai nesse negócio. E o Hilaires descreve isso aí muito bem. É essa cena que se repete constantemente, até a hora que finalmente ele pode, e eles usam uma expressão no... Em geral, o indivíduo vivencia isso até que dê aqueles anos que ele deveria, teoricamente, até que ele elimine aquele tempo que ele deveria estar reencarnado. Porque apesar da gente não... né, quando você se suicida, você sabe que aquilo, de alguma maneira, tirou essa possibilidade do reencarne, que foi o maior proveito que você podia ter, era ter a reencarnação. Ninguém, né, a grande dádiva de Deus é a reencarnação. Se eu simplesmente acabo com essa situação, eu fico fixada naquele momento e eu vivencio isso até o momento, teoricamente, onde eu deveria desencarnar. Né? Ou se eu tiver realmente muitos atenuantes que possam atuar sobre mim para que o Altíssimo, né, para que a luz divina possa de repente tirar esse indivíduo dessa situação tão tormentosa. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa a ver com a idade senil da pessoa? Como assim? As pessoas envelhecendo eram mais suscetíveis a esse tipo de... A ideia do monodeísmo? É. Então, eu acho que os geriatras podem falar mais que eu, mas assim, o que eu acho, particularmente o que eu sinto como médica, é que o indivíduo, quando ele vai envelhecendo, ele cristaliza aquilo que ele já era. Ou seja, tentando me explicar, nós conseguimos fingir por muito tempo na nossa vida, até de nós mesmos. Nós conseguimos nos comportar de acordo com a vontade da sociedade, de acordo com a vontade dos amigos, de acordo com a igreja, de acordo com o centro espírita, durante muitos anos. Mas nós temos características que são latentes e são nossas de muito tempo, principalmente personalidades muito rígidas. Quanto mais rígido é o indivíduo, mais difícil vai ser ele aceitar o envelhecimento e as limitações dele, porque ele determina escolhas para a vida dele quando ele é muito jovem, que muitas vezes não vão se concretizar na idade madura, muito menos no envelhecimento. E essas questões de aceitação vão levar sim ao monodeísmo, mas não acho que é porque a pessoa envelhece. Eu acho que é porque ela cristaliza. Em algum momento ela fica naquela ideia fixa e ela não dá o pulo do gato, que seria aceitar a vida como ela é, aceitar as minhas limitações e as minhas felicidades diante da velhice, aceitar os outros como eles são,
aceitar a mudança da minha condição financeira, aceitar a perda de um filho, de um marido. Então são essas as grandes mudanças que só vão acontecer para aqueles que têm a chance de morrer jovens, né? Isso só vai acontecer na senilidade. Então é o grande desafio. E é o grande desafio o quê? De não desenvolver o Alzheimer. Nós sabemos que tem uma conexão direta dessas dificuldades em transpor essas barreiras que muitas vezes vão levar ao Alzheimer em algumas pessoas, né? E é muito difícil se libertar disso, né? Principalmente para as pessoas que já têm uma fixação nesse compasso da vida. Eu acho que fica muito difícil libertar. Eu acho que nunca é difícil. Nunca é difícil. E eu acho que justamente os indivíduos ficam aqui reencarnados porque vai ser muito difícil se desencarnar desse jeito. Então a gente tem muita experiência de pessoas que ficam com AVC numa cama por anos e ninguém entende, hemiplégicos, às vezes cegos, às vezes aparentemente sem nenhum tipo de contato ou com Alzheimer por muitos anos, e que são momentos, na verdade, para que ele se modifique ainda reencarnado, para que ele não desencarne na ideia fixa e na cristalização. Então, na verdade, são oportunidades que o plano espiritual nos dá para que nós nos modifiquemos, seja o momento que for. Inclusive, nos é dito, isso acontece muito próximo à hora do nosso desencarne, principalmente quando o desencarne é lento, por uma doença física, por um câncer, porque nós temos tempo para entender as nossas situações, a perdoar aqueles que nos ofenderam, a aceitar aqueles que um dia nos magoaram. Alguém quer falar? Algum médico, geriatra, por exemplo, doutora Thalita? Né? Mas... Eu acho que a Silvia colocou bem clara essa forma. Acho que essa fixação que ela fala, às vezes o paciente, às vezes a pessoa, a gente, durante a juventude a gente disfarça, e na idade adiante aquilo floresce, né? Eu já atendi um caso que ilustra de um paciente, o homem, como a Silvia disse, evoluiu para uma demência, e a esposa, com 87 anos, fixada nesse pensamento, pensou em suicídio. E acho que chegou a desejar a morte do esposo, que estava sendo um peso muito grande na vida dela. Há 12 anos ela cuida do esposo com demência. Então ela chegou, depois desse sofrimento intenso, ela chegou hoje falando, eu preciso de um tratamento espiritual. Então, precisou sofrer, né? Tudo, com 87 anos. Mas teve consciência, de repente, né? E talvez ele agora desencarne. E talvez agora que ela começou a aceitar a situação do esposo, talvez agora ela consiga se libertar dessa situação com ele, né? É a resignação, né? Antes de qualquer coisa, foi o que eles pediram para o Domênico aqui, né? E vamos lá, ainda falando sobre o mecanismo de monodeísmo. Os delinquentes das várias categorias padecem por muito tempo, né? Veja, isso não difere das situações que a gente vê aqui. Inclusive não demenciados. Nós vivenciamos situações onde a gente já se arrepende de situações que a gente fez e a gente não consegue se libertar disso. A gente se massacra por determinadas coisas que a gente falou, puxa, mas em algum momento da minha vida eu poderia ter feito diferente. Ok, não fiz, vou fazer diferente daqui para frente, né? Então, não deixa de ser, né? São as mesmas coisas. Os núcleos energéticos da alma, eles têm então essa capacidade da euforia, da elevação, do entendimento da beleza, e uma vez obliterados, a mente vai se precipitar na dor e no arrependimento, arrastada pelo remorso, o qual repousa nos fulcros da memória. O remorso surge pelo princípio da responsabilidade que reside na alma. E a criatura humana plasma com seus próprios pensamentos as teias temporárias em que se contempla, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, né? A situação persiste até que esgotados todos os resíduos de culpa, ou então seja providenciada uma reencarnação de alívio.
que é o caso, ele não tem a culpa, mas a reencarnação vai aliviar essa situação que ele está vivendo, através da intervenção caridosa dos agentes do amor divino. Né? Estou até agora tentando lembrar como que ele falava, os réprobos, aqueles que se suicidam. Réprobos. Nossa Senhora, bonito. Eles se auto-intitulam para dizer que eles porque eles são réus, deve vir de réus, né? Réprobos de réus. Porque eles recusaram, tudo o que você falou, recusaram a reforma, recusaram a resignação, recusaram a vida. Então eles se auto-intitulam de réprobos, né? Negadores da né? vida, daquilo que veio de bom para ele, né? E aí Zenóbia continua falando, né? Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que ele melhore interiormente. Se a gente conseguir que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, ele experimentará novas percepções visuais e provavelmente ele conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora, na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, eu creio que ele será conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Ela é muito boazinha, né? Ela é muito carinhosa, mas a gente sabe que ele vem bravo, né? E quantos espíritos não reencarnam bravos de tudo, né? E essas mães aceitam esses filhos com todo amor, com todo carinho, com todo o entendimento da situação deles, né? Quem de nós se ofereceria para ser mãe de alguém que nos assassinou? Né? Precisa amar muito, né, gente? Porque a pessoa tirou a nossa própria vida, né? E ela estava convencida, né, que o momento em que ela e Ernestina estivessem ali, que ele ia sentir a presença das duas e que ele ia ser tocado, né? E eles estão diante, então, de Domênico. Tinham 2 irmãos que tomavam conta dele. Zenóbia se aproximou, né? E veja que interessante, né? Ela comenta que ele vinha ouvindo a voz, não a dela propriamente, nem ficando próximo a ela, porque poderia atrapalhar. Ela queria realmente ter toda aquela situação do jeito que foi executada para que a missão desse certo. E veja que bonito, ela pedindo ajuda ao grupo de André Luiz, né? Ela fala muito o quê? Os valores da prece. Nós vamos ver mais pra frente, ela rezando, ela pedindo, e o que acontece no momento em que ela faz a prece abraçada a Domênico. E outra coisa que achei bem interessante foi que ela valorizou demais a clarividência de Luciana, ou seja, os médiuns clarividentes, eles de alguma maneira, né, são importantíssimos para nós, inclusive no plano desencarnado, nas missões desse tipo, porque a Luciana, que era uma médium clarividente muito experimentada, no sentido que ela conhecia a alma humana, não é só a clarividência no sentido de ver o plano espiritual, mas sim aquele que é o psicólogo, aquele que é o que escuta, aquele que realmente se interessa pela alma do outro. Então ela tinha muita capacidade, ela exercitou muito isso enquanto encarnada e adquiriu, né, essa mediunidade de clarividência, e ela poderia contar para todos o que estava acontecendo com ele, né, vendo as modificações dentro daqueles pensamentos, dentro daqueles sentimentos, a partir da atuação do grupo. E ela ia chamar em pensamento a irmã que estava encarnada, que é a irmã Ernestina, para que juntos, né, eles conseguissem atingir o Domênico. E aí ela agradece, e a gente vê a grande humildade desse espírito, né, agradecendo, dizendo que eles eram muito importantes, que eles iam ser credores dela pro resto da vida, né, mostrando que ela poderia ter feito tudo isso também, né, mas ela estava ali tanto para ajudar como para ser ajudada, né, por irmãos que vinham estar com ela, e ela teve a grata condição de dar aquela assistência ao Domênico, né? E aquele homem, trajando então esse burel esfarrapado e negro, exibia horripilantes faces.
Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos, em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguiria imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso, né, que ela se abraça, aquele irmão, e nem se apercebeu da nossa presença amiga. De olhar parado ao espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestido de farrapos hediondos. Domênico chama Zenóbia fraternal, né? Ela chama o nome dele por várias vezes, mas ele responde: não vou sair daqui não, me deixa ficar aqui. Zenóbia, então, ela vai fazer uma oração a Jesus, que nós vamos ver mais para frente, coloca a sua mão na fronte, o chama novamente e diz: somos nós, queridos, que estamos trabalhando a teu favor. E ele reclama, né? Fui traído pelo meu próprio ministério sacerdotal, negaram-me os direitos. Que desejas? Não necessito da compaixão alheia. Cheio de poder, né? Então, nossa venerável irmã, ao invés de se irritar, ela fala pacientemente: pediremos a Jesus que te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. E aí vamos ouvir a prece, então, da nossa Zenóbia. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, as providências que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz do teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves do teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo da tua inesgotável bondade. E mais uma vez, então, André Luiz, ele reconhece o poder máximo conferido à criatura, que é a prece, né? O quanto isso vai modificar, uma vez que ele via, todos enxergavam que se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-a sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, grave e terna, né? E ele responde: sou eu, Domênico, né? Estamos aqui para te ajudar. Ele mesmo assim gritou: quimeras, fui traído. E aí Zenóbia pede o quê? Para que Padre Hipólito, representando o clero, de alguma maneira, junto ao outro colega que também era do clero, porque era mais uma pessoa para ajudar, né? Não era uma pessoa qualquer. Além de duas mulheres, que eram a Ernestina e ela, tinha uma outra figura que representava o clero para esse irmão, né? O próprio Hipólito fala: não te rebeles contra a determinação da justiça divina. E o Domênico diz: justiça? Não possuía eu prerrogativas no apostolado, não fui sacerdote fiel à crença, há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça, né? E o Hipólito responde: acalma-te, a consciência é o juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao teu dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração dos escaninhos da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir no teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência dos despenhadeiros fatais.
E aí sim, o infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Talvez naquele momento ele tenha sentido remorso, porque aqui eles falam que ele já mudou a atitude dele, começando a sentir remorso depois que o Hipólito conversou com ele, né? Então, eu tenho ainda mais um slide para mostrar para vocês, e que eu acho que, espero que dê certo. Primeira vez que eu trouxe nas aulas essa mensagem. Mas, assim, qual é a terapia que vocês acham aqui? A grande terapia, para mim, foi um grande aprendizado, né? E parece que, repetitivamente, a gente lê André Luiz e a gente aprende com ele. Que a maior terapia que a gente tem aqui é a terapia do amor, né? Só a partir do momento que ele sentiu realmente o quanto ele era amado, com a figura de Zenóbia, com a figura de Ernestina, né, é que esse espírito se modificou, ou ele teve um vislumbre de modificação, de remorso, de resignação, para que ele pudesse ser atendido, né? E quantos de nós ainda temos dificuldades, né, em amar, às vezes até a quem está do nosso lado em casa, né? Quanto mais a um paciente, né? Ultimamente, fazer a medicina parece que tem sido muito mais um ato de amor do que propriamente diagnóstico. Nós temos enfrentado muitas dificuldades dentro do plano da própria, né, das condições que a gente tem materiais, por dificuldades dos planos, por tempo, por obrigações de eficiências, mas muitas vezes, naquela consulta de 5 minutos, se a gente conseguir parar, ouvir a nós mesmos e perguntar, Deus, o que eu posso fazer de melhor por essa pessoa? Às vezes, muitas vezes é apertar a mão. E talvez seja isso, né? Talvez se nós começarmos a desenvolver esse mecanismo de ajuda, seja ela qual for, ir para dentro de nós mesmos, pedirmos a nossa intuição e perguntarmos o que eu posso fazer de melhor em termos de dar o melhor de amor que eu tenho dentro do meu coração, que é a caridade em movimento, né? Estou colocando aí minha caridade, que não é só feita dentro dos moldes que a gente conhece, né? No dia a dia é possível que essa corrente possa aumentar e a gente possa criar melhores situações para libertar esses indivíduos, sejam eles demenciados com Alzheimer, sejam eles com AVC, sejam eles irmãos que estão cristalizados nas suas ideias, e com isso nós podemos também alavancar todo esse plano espiritual que vem aqui, por exemplo, assistir essa aula, né? Que vem aqui participar conosco, principalmente dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, né? Quem experiencia essa aula sabe muito bem que situações diárias a gente vive isso, né? E que muito depende de nós mesmos. Mas como eu ainda estou muito longe desse amor, eu trouxe uma pessoa para falar com a gente. Então vamos ver se vai dar certo. Se vocês quiserem apagar, acho que vai ficar bom. Aí tá